Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário, vamos continuar meditando em Mateus capítulo 21. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 21, versos 12 e 13, está escrito assim, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Até aqui, só os versos 12 e 13 hoje, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és bom e santo, o Senhor é justo, maravilhoso e verdadeiro. Não há outro como o Senhor, Tu és o nosso Deus grande, forte e poderoso. O Senhor é eterno, longânimo, bondoso. Tu és o Deus da nossa vida. O Senhor se assenta no seu sublime trono. Não há nenhum outro Deus acima do Senhor. O Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor criou todas as coisas. Tu és eterno, Tu és o princípio e o fim. Tu és perfeito e santo. Na sua santidade, na sua perfeição, eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, porque nós não somos perfeitos. Perdoa-nos da mesma maneira que nós temos perdoado as pessoas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço porque o Senhor tem nos dado descanso, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ajudado, nos guardado. Te agradeço, Senhor, pela Tua graça que nos alcançou. Te agradeço pelo Espírito que habita em nós. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pois nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor tem feito. Eu te agradeço, Senhor, porque nós estamos vivos, pelo ar que respiramos, pelo alimento que está nas nossas mesas, pelo fato de nós termos acordado hoje. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pelas nossas famílias, pela nossa igreja. Agradeço porque o Senhor tem preparado todas as coisas para nós. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe hoje, nos proteja e nos livre do mal. Que o Senhor não nos deixe cair em tentação, guardando o nosso caminho durante todo o dia, para que tudo que nós façamos, para que tudo que nós falemos, para que tudo que nós pensemos, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, enche os nossos corações com a Tua palavra, ajuda-nos a guardar a Tua palavra nos nossos corações e guardar os nossos corações, de maneira que nós nunca nos desviemos dos Teus caminhos. Ensina-nos a viver para a Tua glória, Senhor. Abençoa-nos nessa caminhada, derrama da Tua provisão sobre nós, que nada nos falte. Pelo contrário, que sobre e que nós tenhamos um coração abençoador para abençoar outras pessoas. Eu peço também, Senhor, pelos nossos familiares, que o Senhor os proteja, os guarde, os livre de todo mal. Mas oro principalmente por aqueles que ainda não encontraram com Jesus, que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que a Tua graça alcance essas pessoas, Pai. Que o Teu amor alcance essas pessoas, que o Teu Espírito Santo toque essas pessoas profundamente e elas entreguem as suas vidas a Jesus. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas e pede para outras pessoas se inscreverem no canal também. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, tem um banner lá. Perfeito, lemos aqui os versos 12 e 13, né? Jesus faz a entrada dele triunfal em Jerusalém e Jesus vai para o templo. Comum, né? Eles iam para o templo para as festividades. Então Jesus entra no templo e vê algumas pessoas vendendo pombas, vendendo coisas que eram animais e coisas que eram usadas para os sacrifícios das festividades ali. Então o que acontecia é que essas pessoas estavam vendendo aquilo que o povo usaria como sacrifício, que era algo que o povo deveria trazer, mas aí, conta de viagens e diversas coisas, o povo não trazia, então algumas pessoas vendiam isso ali no templo, usavam ali aquele local como uma fonte de lucro. Jesus vê aquilo, Jesus fica um pouco irritado, não sei se ele fica irritado, né? Isso eu estou interpretando, tá? Jesus não concorda, para ser muito bíblico, Jesus não concorda com aquilo,
E daí ele expulsa, né, os que estavam ali, derruba as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que estavam vendendo pombas, e fala, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Então Jesus ali expulsa aquelas pessoas. Né? Falei que ele ficou irritado, isso não está na palavra, estou inferindo isso aqui, mas a gente não sabe. O fato é, o que está na Bíblia é que ele expulsa aquelas pessoas. É interessante que às vezes a gente usa isso para criar alguma doutrina para as nossas igrejas, para os nossos locais de adoração, não entendendo a realidade e as diferenças. Então fala que a igreja não pode ter uma cantina, que a igreja não pode ter alguma coisa, não pode vender um livro. Cuidado com esse tipo de interpretação, tá, gente? Tá fugindo um pouco da interpretação daqui, ignorando diversos contextos culturais e inclusive da presença de Deus que são diferentes, tá? Então toma cuidado com essa interpretação só. Mas o fato é esse, né? Jesus ele chega lá e expulsa essas pessoas porque aquele não era o objetivo. E eu acho que é isso, né, gente? A gente tem que estar sempre muito ciente de qual é o objetivo, de qual é o propósito do que a gente está fazendo. Se nós nos reunimos para cultuar ao Senhor num local físico, esse deve ser o nosso objetivo. Se nós estamos em casa lendo a Bíblia, temos que entender qual é o nosso objetivo. A gente tem que entender o objetivo por trás de tudo aquilo que a gente faz. Vou dar um exemplo muito simples. Entrei no Instagram um pouco antes de começar a gravar esse vídeo, entrei no Instagram aqui a procurar alguma coisa. E não tem como, né? Não tem como. Passei ali 2, 3 minutos no máximo e não tinha nada de bom ali, nada de bom para eu ver. Não consegui achar o que eu queria, mas o algoritmo vai te jogando o conteúdo que ele acha que você quer e não consegui. E rapidamente saí e falei, bom, não é esse o propósito. Eu sei que é um exemplo bem distante do que a gente está lendo aqui, mas a ideia é a mesma. Qual era o meu propósito ao abrir o Instagram? Era pesquisar algo que eu precisava saber. Mas, rapidamente, esse propósito se desviou para outro caminho, porque o algoritmo faz isso. Qual era o propósito das pessoas estarem no templo ali? Adorarem a Deus e cumprirem as festividades necessárias que Deus havia colocado para o povo de Israel cumprir. Mas rapidamente eles transformaram esse propósito num outro que desse lucro para algumas pessoas. O que eu quero dizer aqui é que tudo o que a gente faz, a gente precisa entender qual é o propósito. Vou dar um outro exemplo aqui. Você sai para jantar com seu cônjuge. Qual é o propósito? É você estar ali com ele ou com ela, é você estar naquele momento. Então se você... E aqui eu estou falando para você, tá? Eu não estou falando para o seu cônjuge, eu estou falando para você que está aqui acompanhando. Se você sai para jantar com o seu cônjuge, você saca o seu celular e fica no celular o tempo todo, você rapidamente desviou do propósito. Pessoal, a gente precisa entender o propósito daquilo que a gente faz, e o propósito de tudo que a gente faz deve tocar naquilo que a gente falou recentemente no AB7, na eternidade. Deve ser para a glória de Deus. Você vai jantar com o seu cônjuge? É claro que o propósito é estar ali com ele. Faça isso para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, nós devemos entender o propósito. E a gente precisa alinhar isso com a necessidade que nós temos de glorificar a Deus. Sei que nem sempre isso vai ser tão simples, né? Às vezes é mais difícil de entender as conexões, mas a gente tem que entender o propósito que a gente está fazendo, porque às vezes a gente está só perdendo tempo ou a gente está desviando do propósito que Deus tinha colocado. Vou dar um exemplo mais claro aqui, que talvez a gente se conecte mais. Apesar de eu entender que você deveria meditar nesses exemplos que eu falei, vou dar um exemplo que a gente vai se conectar mais. Você vai de domingo para sua igreja hoje, você vai hoje para sua igreja para uma reunião que a gente chama de culto muitas vezes, né? Ou uma reunião de celebração, algo do tipo. Qual que é o propósito? O propósito é você cultuar a Deus. O propósito é você adorar a Deus. O propósito é você exaltar ao Senhor. E vou usar um exemplo que eu ouvi uma pessoa dando, que era: mas você acha que está tudo bem chegar depois do momento de adoração com música. O momento que a gente chama de adoração, o momento que a gente chama de louvor, você pula, está tudo bem chegar atrasado ali. Não tá, porque o objetivo é cultuar a Deus, o objetivo é adorar ao Senhor, o objetivo é louvar a Deus. Então não tá tudo bem chegar atrasado, tá entendendo errado o propósito.
Não tô falando que você nunca pode chegar atrasado, gente. Às vezes eu chego atrasado também, tá? Não tô culpando ninguém, não tô apontando o dedo pra ninguém aqui, não. Tô só replicando algo que eu ouvi que eu achei interessante. A gente precisa entender o propósito daquilo que a gente está fazendo. Hoje é domingo, você provavelmente já foi ou vai para a sua igreja. Vá para cumprir o propósito que é cultuar a Deus. Jesus, ele teve essa atitude ali porque ele viu que o propósito estava sendo desviado, era uma casa de oração. E de repente as pessoas estavam vendendo ali o que era necessário para o sacrifício. Então, pensa nisso. Qual o propósito daquilo que você está fazendo? Como que você consegue glorificar a Deus com isso que você está fazendo? Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.